Como emagrecer na quarentena? Essa é uma pergunta que está nos tópicos principais do Google hoje e eu vou te responder ela falando de vários assuntos que você precisa saber, algumas técnicas que você precisa ter para você emagrecer primeiro na quarentena e depois algumas que vão te ajudar a emagrecer definitivamente. A primeira coisa que você tem que entender é que emagrecer definitivamente não é fácil. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Se fosse fácil emagrecer, tava todo mundo emagrecendo, tava todo mundo bombado, tava todo mundo sarado, sarada, mas não é. E esse é um dos grandes motivos pelos quais você provavelmente está vivendo um grande efeito sanfona na sua vida. Você emagrece, depois você engorda. Emagrece, engorda. E isso porque você está em busca de resultados rápidos. Então você tem que entender que o emagrecimento é um resultado que é um processo. Você precisa interiorizar com toda a sua força de que você não vai emagrecer em uma semana. Você não vai emagrecer rápido e muito menos durante a quarentena. E eu vou te explicar também nesse vídeo que existem pontos positivos e pontos negativos da gente estar nessa quarentena relacionados ao emagrecimento. E eu vou te explicar também por que pode ser uma boa, mas assim, uma boa mesmo você começar a emagrecer agora. Mas vamos lá, voltando ao assunto, emagrecer não é fácil. É difícil e para isso você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa ter um comprometimento muito forte, com um esforço prolongado, mudar sua mentalidade ao longo desse processo, mudar a forma como você enxerga a comida, mudar a forma como você se relaciona com a sua compulsão, com a sua ansiedade, para depois você conseguir emagrecer. E primeiro, você tem que estar disposto, a sair da sua zona de conforto, que é uma das principais coisas para você começar um processo de emagrecimento. Porque vamos lá, a nossa zona de conforto ela funciona assim. Você está aqui hoje na sua zona de conforto. Na sua zona de conforto, durante a quarentena, você está provavelmente assistindo Netflix o dia inteiro, ou você está vendo, sei lá, alguma outra série no seu computador, ou vendo filmes, você está comendo o dia inteiro, essa é a sua zona de conforto. Para você sair dessa zona de conforto e chegar nessa outra zona de conforto aqui, você precisa ter uma barreira na sua frente. Aqui você está gordo e aqui você está magro. Deixa eu exemplificar assim, fica mais fácil. Para você sair desse ponto, dessa zona de conforto e chegar a estar magro e poder aproveitar o estilo de vida saudável, ficar de boa magro e de repente comer alguma coisa no final de semana, sair da dieta de vez em quando, que é uma zona de conforto, para chegar aqui você precisa quebrar essa barreira que está aqui no meio, que é a sua ansiedade, é a sua compulsão alimentar, é a sua preguiça, é a sua procrastinação. Para quebrar essa barreira, primeira coisa, você precisa estar disposto. Para sair daqui e dar um salto para a sua próxima zona de conforto, para você ter um estilo de vida saudável, emagrecer, o corpo dos seus sonhos, você precisa decidir fazer isso. E a primeira coisa que você precisa entender é que nunca vai existir um momento perfeito. Você sempre vai estar numa zona de conforto. E quanto mais tempo você fica aqui, nessa zona de conforto, mais difícil fica para você fazer esse salto. É como se você estivesse cada vez mais distante ou se afundando cada vez mais nesse processo. Para você realmente mudar de zona de conforto e emagrecer, você precisa estar disposto, você precisa decidir emagrecer de verdade. Eu quero emagrecer e eu quero perder, não só quero perder 10 quilos, eu quero ficar com o meu corpo definido, ou então eu quero simplesmente ter uma boa saúde. Você precisa ter um plano de ação certinho para você não se perder nesse caminho. Precisa ser um plano que primeiro você consiga mensurar ele à medida do caminho, para você saber se você está chegando mais perto ou se você está se afastando. Terceiro ponto, existem 4 formas de mudar, 4 formas que provocam a mudança em você. É pela dor, a segunda forma é pelo medo, a terceira forma é pelo constrangimento e a quarta forma é pela consciência. E eu torço por você para que você escute esse vídeo agora e escute meu conselho, que a melhor forma para você mudar é pela consciência. Sabe por quê? Porque se você tentar mudar primeiro pela dor, na verdade, quando você muda pela dor, pelo constrangimento ou pelo medo, você não escolhe. Isso simplesmente acontece. Se for pela dor, aqui entra muito no efeito sanfona. Quando você está no efeito sanfona, primeiro você chega numa dor muito grande para você querer emagrecer. Quando você está no limiar da dor, quando você não aguenta mais, quando você já está muito incomodado com o seu corpo, quando a sua dor já está muito grande, é que você decide emagrecer. E aí geralmente você decide emagrecer de uma forma muito rápida e acaba engordando tudo de novo depois. Mas nesse caso aqui eu quero te falar da dor. Não espera a dor chegar, não espera você ficar no máximo que o seu corpo aguenta, como foi o meu caso. Que eu cheguei a 105 quilos, eu não conseguia abaixar para amarrar o cadarço do meu tênis. E isso era uma dor muito grande para mim, uma dor física e também uma dor emocional. Então a dor foi tão grande que eu falei, eu tenho que resolver isso.
e o processo foi muito mais difícil. Eu te garanto que é muito mais difícil você ter que perder 20 quilos do que perder 5 quilos. Por isso que a consciência é importante, ela te faz agir antes de chegar no limiar da dor. O segundo caso de mudança é quando você muda pelo medo. E geralmente, no caso do emagrecimento, isso vai acontecer quando você tiver medo de pegar uma doença, se tiver medo de ter alguma doença, desenvolver melhor, né, alguma doença em relação ao seu corpo, em relação à sua saúde, pode ser diabetes ou pode ser, sei lá, veias entupidas. Existem várias doenças que são provocadas pelo excesso de gordura no nosso corpo, pela falta de atividade física, pela má alimentação. Então, geralmente, quando você tem medo por conta de alguma doença, você é obrigado a fazer essas coisas. E aí, o que acontece quando você age pelo medo, especificamente? Você não faz o que tem que ser feito. Na verdade, você pode até fazer, mas você não cria prazer em ter um estilo de vida saudável. Você não cria novos hábitos, você não cria uma nova vida. Você faz por obrigação, isso se torna chato, isso se torna cada vez mais cansativo. Você começa a reforçar para o seu cérebro que a atividade física é ruim. Você começa a reforçar para o seu cérebro que comida fitness ou comida saudável não é gostosa. Então, quando você começa a mudar pelo medo, isso é o que tende a acontecer. Você reforça as coisas negativas para o seu corpo. E existe um terceiro ponto de mudança, que é o constrangimento. Quando você muda pelo constrangimento, isso pode acontecer, por exemplo, um constrangimento pessoal, interno, ou um constrangimento externo. Olha só que interessante. Pode ser que, assim como foi no meu caso, eu estava me sentindo muito constrangido e com vergonha de mim mesmo, porque eu não cabia nas minhas roupas primeiro. Eu usava a mesma roupa uns 3 dias na semana porque era a única que cabia. Isso me deixava constrangido. Na hora de sair, eu não me sentia confortável para sair porque eu não tinha uma roupa que ia ficar legal em mim. Então esse era o primeiro constrangimento interno que eu tinha. E também tem um constrangimento externo, quando você percebe que as pessoas ao seu redor começam a apontar o dedo, começam a rir de você, ou começam a fazer comentários que muitas vezes pode ser que não sejam de propósito, mas eles afetam muito a gente, eles mexem muito com o nosso emocional. E você sabe disso, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já passou por uma situação parecida. Então, não espera você passar pela dor para emagrecer. Não espera você passar pelo constrangimento, e muito menos passar pelo medo para emagrecer. Emagreça pela quarta forma de mudança, que é a consciência. A consciência é quando você interioriza no seu corpo, eu preciso emagrecer, ou eu quero emagrecer, mas para criar um novo estilo de vida, porque eu quero ser saudável, porque eu quero conseguir controlar as minhas emoções e não descontar na comida. Porque eu quero ser, por exemplo, como exemplos positivos que a gente vê por aí. Se você rolar o seu Instagram, provavelmente vai aparecer, sei lá, uma pessoa, um feed aí, comendo uma comida saudável, com um corpão. Caramba, eu quero ter um corpo daquele, né? Eu não sei exatamente quais são os hábitos daquela pessoa, mas eu sempre quis ter um corpo legal. E o que me motivou principalmente a emagrecer foi isso. Eu não quero mais passar por esse tipo de situação na minha vida. Eu não quero ter que ficar às custas das minhas emoções e descontando tudo na comida. Eu não quero ter que não conseguir amarrar o meu cadastro de sapato, ou as pessoas zoando de mim, enfim. Por isso também você precisa entender as suas motivações. Antes de agir pela consciência, parte da consciência é você entender o que te motiva a emagrecer. Não pode ser por conta das outras pessoas, não pode ser porque alguém te fala que você fica com cara de doente quando você está magro. Você tem que emagrecer porque você quer, porque você está sentindo que é preciso. Ou então você vai emagrecer como uma consequência porque você quer ter uma boa saúde. Tudo bem, ninguém falou que bonito é magro e feio é gordo, ok? Você precisa emagrecer independente de estética, você precisa escutar o seu coração e emagrecer de acordo com o que ele está te falando. Ok? E agora vamos para o quinto passo, na verdade o quarto passo, que é você interromper o ciclo sanfona. Para você emagrecer nessa quarentena, você precisa interromper esse ciclo do efeito sanfona. E como é que ele funciona? Como eu te falei, primeiro você tem um auge da dor, né? Você está muito incomodado do seu corpo, você não aguenta mais, quer saber? Eu vou emagrecer. E aí você começa a fazer aquelas dietas muito malucas e isso não para. Se você for perceber, eu vou te mostrar que esse ciclo é pro resto da sua vida, se você não interromper ele. Por isso é muito importante interromper. E aí você começa a fazer aquelas dietas muito malucas e você perde peso. Em uma semana ou uma semana e meia você já está melhor, ou 2 semanas, quem sabe. Você está se sentindo mais leve, você está vendo, opa, meu corpo aqui já está mais magrinho. E aí você relaxa. Depois que você começa a emagrecer, você entra em ação, você sente os resultados, você relaxa e você volta a comer. Porque você não pensou em atividade física, você não pensou em criar um novo estilo de vida, você não mudou a sua mentalidade, a sua forma de enxergar a comida. E quando você não trabalha a sua cachola no emagrecimento, você entra no efeito sanfona. Depois que você relaxa, você volta a comer, você engorda ainda mais do que você já
do que você estava antes, tá? Fica mais gordo do que você estava antes. E foi assim que eu cheguei a 105 quilos, nesse grande efeito sanfona. E se a gente pegar, eu posso falar aqui de efeito sanfona durante 1 hora com vocês, e eu vou crescendo, ele vai tomando um nível gigante nas nossas vidas. Para vocês entenderem a importância do efeito sanfona. E para isso você precisa interromper esse ciclo. Você primeiro precisa tomar consciência, não emagrecer pela dor, mas emagrecer pela consciência. Isso já vai fazer com que você comece a interromper esse ciclo. E depois você precisa parar de querer resultado rápido. Você precisa parar de buscar coisas que vão te fazer emagrecer extremamente rápido. Ou eu tô convivendo com várias pessoas hoje que querem emagrecer através das redes sociais, e todo mundo quer emagrecer rápido. E eu sei disso muito bem porque eu já fui assim, levei muito tempo para mudar minha mentalidade. Mas eu tô te apresentando uma forma aqui agora que você pode resumir o tempo todo que eu levei e evitar que cometa os mesmos erros. Para você emagrecer sim, perder peso sim, mudar o seu estilo de vida e principalmente manter o seu peso. Então, para de querer emagrecimento rápido de uma hora para outra, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai te fazer ganhar mais peso, beleza? E agora vamos lá, deixa eu te falar o seguinte. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de querer fazer uma dieta ou de querer emagrecer na quarentena? Vamos lá, o ponto negativo, vou falar primeiro do negativo, de você estar nessa quarentena, que você está ficando em casa, e consequentemente ficar em casa, isso aumenta a sua ansiedade. Aumentar a sua ansiedade significa que isso vai aumentar uma coisa chamada fome emocional. Se você já viu algum vídeo meu aqui no Instagram, você sabe ou no YouTube, ou no Facebook, você sabe o que fome emocional significa. Fome emocional é uma fome das suas emoções. É uma fome que vem quando você está ansioso, é uma fome que vem quando você está frustrado, é uma fome que vem quando você está qualquer coisa menos com fome física. É qualquer fome que não seja o seu corpo pedindo nutriente, falando, ei, abastece aqui. Essa é a fome emocional. E quando você está em casa, sem fazer nada, você começa a beliscar uma coisa ou outra, a sua ansiedade aumenta, você de repente pode ficar frustrado, você pode estar com medo porque você está vendo muita notícia ruim na televisão, e ficar com medo vai abastecendo uma crença que você tem de que o mundo é um lugar muito perigoso, ou então que as coisas estão dando muito erradas, e realmente estão agora. Mas quando você fica abastecendo o seu cérebro com esse tanto de informação negativa, isso te deixa mais ansioso, isso te deixa com medo, isso te deixa travado, e você desconta isso na comida. Esse é o ponto negativo da quarentena. A quarentena ela pode aumentar a sua fome física. Mas, em contrapartida, existe um ponto muito positivo de você começar uma dieta agora. Eu já te falei que não existe um momento ideal, certo? Mas eu vou te falar agora por que pode ser um bom momento você começar um processo de emagrecimento agora, na quarentena. Ficar em casa, nesse momento, acredito que nem todo mundo esteja em casa, porque tem pessoas que têm que trabalhar, mas a maioria está em casa. Eu, pelo menos, boa parte do tempo está em casa. Então, por isso vou me referir estando em casa. Estar em casa nesse momento te ajuda a criar uma nova rotina. Te ajuda a acabar com as distrações da sua vida. Porque quando você está tentando emagrecer no seu dia a dia, tem várias distrações que te fazem sair da dieta. Existem várias coisas acontecendo na sua vida que você fala assim, eu não comecei a dieta por conta disso. Eu não comecei a dieta porque alguém no trabalho levou um bolo e aí eu tive que comer um bolo. Ou então, eu fui num aniversário ontem, estava todo mundo comendo, eu tive que comer também. Quando você está no dia a dia, existem várias distrações, tem eventos sociais, tem festas, é o trabalho, é o pão de queijo que alguém leva, é um cheiro de pão de queijo que você sente na padaria quando você está saindo de casa. Tudo isso te faz te distrair, isso começa a mexer na sua mente, aumenta a sua fome emocional, o seu desejo, a sua vontade de comer, e no final do dia você acaba comendo e você acaba adiando a dieta e você entra mais uma vez no efeito sanfona. Tá vendo? Eu falei que eu podia continuar muito tempo no efeito sanfona, é verdade. Mas se você quer emagrecer na quarentena, você tem que aproveitar essa oportunidade que você está em casa. Uma oportunidade que você não tem distrações, uma oportunidade que você pode focar em você mesmo, você pode administrar a sua fome emocional. E eu vou te dar algumas dicas de como administrar a sua fome emocional ou como administrar você nesse período de quarentena para você começar o emagrecimento. Primeiro passo, criar um plano alimentar. Você não pode ficar às cegas, você não pode achar que você vai conseguir se controlar se na sua casa tem hambúrguer, batata frita, nuggets, coxinha e enfim, e tem pizza. Parte de criar o seu plano alimentar significa tira tudo de besteira que tem na sua casa, tudo. Quando você começar a tirar as besteiras da sua casa, você está pronto para começar o seu processo de alimentação na quarentena. Segundo passo, pensa nesse período como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de achar que é uma coisa ruim, ficar em casa, ao invés de ficar reclamando, porque não tem nada pra fazer, tô ficando assistindo série o dia inteiro, só tô comendo,
Comece a mudar a chave do seu pensamento. Comece a enxergar as coisas de uma forma positiva. Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo agora, mas não é por isso que você precisa trazer tudo de ruim que está lá para dentro da sua casa. Comece a transformar o hoje, o agora, o presente em uma coisa positiva, porque isso vai refletir num novo estilo de vida para você. Então comece a pensar como essa quarentena como uma oportunidade de recriar e criar novos hábitos. E depois pensar com escassez. O que significa isso, pensar com escassez? Cria um pensamento na sua cabeça que é assim: se eu não emagrecer agora, eu não emagreço mais. Quando você cria esse pensamento de escassez, você cria uma urgência na sua cabeça. E o seu cérebro, o seu corpo vai começar: caraca, eu preciso fazer isso agora. Se eu não fizer, eu vou ficar o resto da minha vida gordo. Quando você começar a criar esse pensamento, isso vai te fazer agir. Vai ser como um turbo, um impulso para você criar coragem, para você criar movimento no seu corpo, para você começar a agir. E essas foram as dicas de como se manter na dieta ou como emagrecer durante a quarentena. E se você quer aprofundar nisso que eu falei hoje, eu tô com um grupo no WhatsApp em que eu tô divulgando novas informações. Eu tô preparando algo muito especial que eu vou lançar daqui a algumas semanas. E se você quer ter informações, se você quer estar por dentro, se você quer receber essas informações em exclusivo, ser o primeiro a receber isso, vou colocar um link aqui embaixo, clica nesse link. Ou então, na verdade, clica no link da minha bio, que você vai ter lá um botãozinho que vai te levar para o meu grupo exclusivo do WhatsApp. E lá eu vou divulgar todas as informações desse novo produto que eu vou mostrar para vocês, chamado Fome de Emagrecimento. É um produto que vai revolucionar o mercado de emagrecimento. E eu vou te mostrar como mudar a sua forma de pensar, como que você sai de um estágio em que você sabe tudo que você tem que fazer e ainda assim não emagrece, para um estágio que você consegue emagrecer em definitivo e manter o seu peso com um estilo de vida mais saudável, com um vigor físico muito maior. Então, se você quer saber o que está vindo por aí, clica no link que eu te falei e eu te espero no grupo VIP. Até mais!